Olá, caro estudante, tudo bem? Eu sou o professor Júlio Zamarian, sou formado em História, mestre em História Social e Ensino de História e vou trabalhar com você a disciplina de História da África. O tema da nossa aula de hoje, África, Antiguidades, Fontes e Metodologias. A nossa disciplina, nós vamos ter apenas 4 encontros, ela tem um arcabouço teórico, metodológico, de conteúdos históricos muito extenso, muito grande. Quisera eu poder ter muito mais tempo para poder trabalhar essa disciplina com você. Então, desde o início eu já faço algumas recomendações. Quais são elas? Primeiro, não fique restrito apenas à nossa aula. A nossa aula é um início, é um ponto de partida. Você vai perceber que durante a aula eu vou citar vários historiadores, vários autores. É muito importante que posteriormente você leia, busque esses autores. Você tem um material de leitura no seu ambiente, o livro da disciplina e outras indicações. Então sempre pense na nossa aula como um ponto inicial, um ponto de partida, um aprofundamento de algumas discussões, mas é fundamental para que você tenha uma formação cada vez melhor, cada vez mais adequada, que você não fique restrito apenas à aula, que você busque aí outros conhecimentos. Então a nossa disciplina ela é extensa, ela tem uma ementa bastante complexa e eu espero que nessas aulas a gente possa trabalhar ela da melhor maneira possível. Vamos ao quadro? Contextualização da nossa aula. Então, primeiro, quais os principais conceitos e questões que pautam a história e a historiografia da África? Lembrando, história eu estou falando diretamente sobre a história da África, historiografia eu estou falando sobre os autores, pesquisadores, sobre os historiadores que se debruçaram no estudo da África ao longo do tempo. Na segunda parte, quais são as fontes históricas disponíveis para o estudo da civilização egípcia? Na primeira parte da nossa aula, a gente vai falar mais sobre essa parte da história, historiografia, os principais pontos ligados ao conceito de África em si. Na segunda parte da aula, a gente vai aprofundar para esse lado da civilização egípcia. A civilização egípcia talvez seja o símbolo da África com relação à antiguidade, aos principais estudos, a civilização mais famosa. É bom a gente já deixar bem claro isso. O Egito não é a única grande civilização africana. Ela é a mais famosa, ela é a mais lida, mais estudada, mas ela não é a única. Você tem outros reinos, reino do Mali, do Kush, da Núbia, que também são muito importantes, o Império Songhai, que são muito importantes para a história da África. Mas o Egito, ele acaba extrapolando um pouco essa história. Nós vamos debater também a questão de, muitas vezes, o Egito ser colocado fora da África. Muitas vezes as pessoas estudam o Egito, veem as pirâmides, os hieróglifos e acabam desassociando isso do continente africano. Olha, é Oriente Médio como se fosse ali uma região quase inóspita do mundo e tentando afastar essa característica tão primaz dos egípcios que estão ligados à África. Segundo, com relação ali à primeira parte da aula, essa questão da história e historiografia, a gente vai trabalhar um pouco sobre a visão que se tem da África. Afinal de contas, o continente africano tem uma história rica, mas também é uma história, em certos pontos, meio triste. Por quê? O continente africano foi dominado em vários momentos, desde a conquista dos portugueses de Ceuta em 1415 até as independências dos países africanos pós-Segunda Guerra Mundial. Então estou falando ali dos territórios que pertenciam principalmente a Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Argélia, África do Sul, por exemplo. Esses países só conseguiram a independência pós-Segunda Guerra Mundial. A independência da Argélia, por exemplo, é conquistada apenas em 1962. Então você tem aí 5, 6 séculos de lutas, de dominações, preconceitos, escravidão, e é óbvio que esses 5, 6 séculos de dominação marcam de uma maneira indelével a história do continente africano. Então o objetivo da nossa aula também é um resgate dessa história da África pela África, das suas grandes contribuições para a história da humanidade, de como a sua história influencia a história de outros países e como que muitas vezes, mesmo dentro da própria historiografia, nós temos um olhar, um viés um tanto quanto dúbio, preconceituoso pela história da África. Tem uma disciplina bastante interessante, temos muito trabalho aí para ser feito. Espero que ajudar no seu entendimento sobre a história desse continente que é tão rico e tão importante. O imaginário sobre a África. Talvez uma das primeiras versões que nós temos do imaginário da África não seja dos africanos em si. Nós podemos colocar que esse imaginário vem dos gregos. Os gregos antigos, Heródoto, o pai da história, muito do que a gente sabe sobre a história da África vem dos gregos. Os gregos tinham duas civilizações que eles temiam
e admiravam. Os gregos admiravam muito o Egito e temiam os persas. Não por um acaso, quando a gente faz um estudo da história da antiguidade, talvez esses dois povos sejam aqueles que você tem mais informação. Só que esse viés que nós temos, essas informações que nós temos, que vêm do Egito, que são dos gregos, lógico que eles têm um filtro. Esse filtro é a civilização grega. Então eles admiravam por um lado, mas também tinham um certo, não vou dizer preconceito ainda à época, mas um certo estranhamento com a cultura egípcia. O mesmo acaba acontecendo com os persas. Outro desafio para você estudar uma civilização, um povo que é tão antigo, tem relação com as fontes. As fontes históricas, quanto mais o caminho atrás na história, mais essas fontes são escassas. Então, estudar a história do tempo presente, estudar a história de 10, 20, 30 anos atrás, é muito mais fácil do que tange ao acesso de fontes do que estudar uma civilização de 2, 3, 4, 5 mil anos atrás. Então, essas particularidades fazem parte desse estudo sobre a África, sobre o Egito e sobre todas as civilizações, principalmente nesse foco inicial da nossa aula, que é a antiguidade. Vamos ao quadro Continente Africano, né? Um dos maiores continentes do mundo. Eu fiz questão de colocar essa imagem porque, em muitas partes, a África, né, ela é tratada como um uníssono. Em que sentido, professor? Como se fosse uma coisa só. É a África. Alguns alunos, quando você trabalha, inclusive no ensino fundamental, por exemplo, pensam que a África é um país. Eles não pensam nas particularidades da África. A África está dividida em mais de 54 países, 9 territórios. Se eu pensar nas linguagens e nos grupos étnicos, esse número passa de 2.000. Talvez, se as divisões territoriais da África respeitassem a cultura africana original, esse número de países seria muito maior. Por quê? Boa parte da divisão do território africano que nós temos hoje é uma consequência da dominação europeia, principalmente do imperialismo ou neocolonialismo do século XIX. A gente vai trabalhar isso posteriormente. Então as fronteiras, se você pegar o mapa da África hoje, você vai ver que muitas fronteiras são linhas retas, são curvas muito bem feitas, porque foram decididas por países europeus. Muitas vezes essa divisão acabou juntando, unindo 3, 4, 5 etnias diferentes. Então isso ajuda a explicar os conflitos que nós temos na África, inclusive na atualidade. Então é um continente muito rico, com povos muito diversos, culturas, línguas, costumes também bastante diversos, né? De uma maneira preconceituosa, muitas vezes as pessoas pensam, olha, a África dos negros, como se ser negro significasse ter uma única cultura. E não é assim, você tem vários povos, uma riqueza muito grande dentro desse continente. Voltando ao quadro, as origens da visão sobre a África, então, tem a ver com o chamado eurocentrismo. Esse eurocentrismo, ou seja, a visão que os europeus têm sobre o continente africano. E a ideia, né, bastante difundida, infelizmente de maneira muito errônea, que a África seria a biblioteca colonial. Esse conceito da biblioteca colonial, ele é debatido, ele é colocado de uma maneira mais conceitual mesmo, pelo Valentim. Vou colocar o nome aqui, depois eu posso passar para vocês via chat nas nossas atividades. Mudimbe. O que seria essa visão da biblioteca colonial? As formações etnocêntricas e racistas que existem sobre a África. Então, muitas vezes, o conhecimento, principalmente inicialmente, hoje nós temos aí conseguido aumentar, aprofundar o debate sobre o continente africano. Mas as ideias que se tinha, vamos pensar há um século atrás, sobre a África, eram ideias dessa biblioteca colonial. Ou seja, ideias que os povos que dominaram a África traziam sobre elas. Então não era um africano contando a sua história. Era um português que dominou um território africano contando a sua história. Um alemão que dominou uma outra parte do território africano contando a sua história. Então ele é uma história, vamos pensar ali na classificação de fontes, é uma história sempre de uma fonte secundária. Você nunca tem uma visão do africano sobre ele mesmo. Você tem uma visão de povos que dominaram a África, então uma visão secundária e obviamente preconceituosa. Voltando ao quadro. A história do continente então foi dividida de acordo com esse neocolonialismo, com essa interpretação
europeia, cheio de vícios, cheia de preconceitos, que muitas vezes marcou aí de uma maneira extremamente preconceituosa e ruim a história africana. Continuando, sobre a questão das imprecisões e dos preconceitos, nós temos as sociedades africanas perfazendo um todo homogêneo e isolado. Então, aquela ideia de que todos os povos da África são iguais, eles não teriam ali culturas em separado. A divisão entre a África branca e a África negra e a existência de barreiras naturais intransponíveis. Então, algumas ali mentiras que contadas várias vezes acabaram se transformando em verdades e conceitos com relação à África. Então, o primeiro deles é essa ideia de que a África é um continente uníssono. Quem que vive lá? Só aquele povo negro lá, eles são todos iguais, falam a mesma língua, são todos incivilizados, todos bárbaros. Essa visão, uma visão preconceituosa, obviamente, e que vem dessa ideia de biblioteca colonial, que era a versão que os europeus passavam sobre a África. Segundo essa ideia de que existia uma África negra e uma África branca. A África branca mais ao norte, a África negra subsaariana. Essa África branca, pela ideia absurda da cor da pele, dizia-se que ela era mais desenvolvida, e essa África branca incivilizada. É óbvio que no continente africano, num continente tão rico, você tem povos das mais diversas etnias. Então você tem povos com colorações, com tons de pele, com melaninas diferentes. Isso não tem nada a ver, não tem relação nenhuma com o desenvolvimento daquela região. É só uma característica. Se eu pegar o continente americano, eu não tenho pessoas iguais no continente americano. Eu tenho etnias diferentes, assim como na Europa, assim como na Ásia, em qualquer outro lugar. Mas essa dualidade África negra e África branca acabava prevalecendo. Segundo essa ideia das barreiras naturais intransponíveis. Então, cadeias de montanhas que não poderiam de maneira nenhuma ser superadas, rios tão caudalosos que a navegação era praticamente impossível, florestas que não poderiam ser devastadas ou desertos intransponíveis. É óbvio que o continente africano tem uma riqueza geográfica, uma riqueza natural muito grande, mas não significa que essas barreiras são intransponíveis e, como se dizia à época, nos séculos 14, 15 e 16, que essas barreiras de alguma maneira atrapalhavam o desenvolvimento africano. Então essas são ideias, são conceitos bastante equivocados. Voltando ao quadro, o mapa da África subsaariana, que marcaria essa pseudo-divisão entre a África do Norte e a África do Sul. É óbvio que o deserto do Saara acaba se tornando uma barreira natural, e muitas vezes o Saara se remete ao Saara para poder fazer algumas divisões. Então, por exemplo, quando eu penso, deixa eu até apagar aqui o Saara, a gente vai estudar isso posteriormente. Eu penso que aqui do lado da África, eu tenho a Península Arábica, mais ou menos aqui. Não está perfeito, mas só para a gente ter uma ideia. Península Arábica. Você sabe que a partir do século VII, 8, 9, você tem uma expansão dos árabes. Os árabes vão conquistar essa região do norte da África, vão invadir inclusive Portugal e Espanha aqui na Europa e vão mudar bastante a cultura desses povos. Então é óbvio que eu sei que essa região norte da África, a partir do século VII e do século VIII, ela tem uma influência muito grande do islamismo. Essa influência não chega nessa região da África mais ao sul. Mas isso não significa que a história de um é diferente da história do outro, é superior, é inferior, de maneira nenhuma. É uma característica. Muitas vezes acaba se dizendo que essa África ao norte, que teve contato com os povos árabes islâmicos, é uma África mais desenvolvida do que a África ao sul do Saara. Isso é um equívoco muito grande. Esse contato com os árabes trouxe diferenciações também com relação às etnias. É lógico que os árabes vão ali ter contato, vão constituir famílias muitas vezes com povos que eram africanos originários. Então isso vai ter uma relação. Outra coisa que é importante destacar é a questão da interculturalidade. O que é isso? Os africanos não estão estanques.
Então você tem povos mais ao norte que comercializam, têm contato com povos mais ao centro, povos mais ao sul. Então havia ali um intercâmbio comercial, cultural muito grande. Os africanos não estavam esperando os europeus chegarem para fazer comércio, para ter desenvolvimento cultural, para ter ali contatos culturais diversos. Então essa ideia também tem que ser desmistificada, como quando falamos do continente africano. Voltando ao quadro, então só para relembrar, vou apagar isso daqui para falar outra coisa. Eu já tinha citado as fronteiras. Reparem, olha só, como são linhas retas. Muitas dessas linhas, divisões europeias e que acabam aí demarcando de uma maneira equivocada as etnias. Se eu fosse fazer uma divisão por etnias, essas linhas territoriais seriam muito mais pormenorizadas, respeitando a cultura de cada povo. Isso é um processo histórico, né? A gente não trabalha com si na história, a gente trabalha com as certezas. Mas eu posso inferir pelo contexto ou pelo que está acontecendo que futuramente essas fronteiras africanas podem ser modificadas, como foram desde a época do fim do período colonial no século XX. Por quê? Essas fronteiras vão muitas vezes respeitando etnias, culturas, povos, resultados de brigas, de lutas, mas elas vão se assentando de uma maneira que seja pelo menos etnograficamente mais natural. Então, a gente tem que lembrar que um pouco dessas visões preconceituosas que nós temos da África, desmistificar essas histórias para que a gente possa ter um entendimento melhor desse continente. Estudos sobre a África. Então vamos falar um pouco dos primeiros estudos que houveram sobre a África, principalmente sobre a sua história, e debater, contextualizar a historiografia desse tipo de trabalho. Vamos ao quadro. Então, entre os séculos 18 e 19, algumas características são marcantes. Primeiro, a ideia de que a África subsaariana, ou seja, ao sul do deserto do Saara, era uma África ahistórica. Esse prefixo a, ele é um prefixo de negação. Então, olha, os povos que viviam ao sul do deserto da Saara não têm história, são povos selvagens, povos bárbaros, que nem devem ser considerados. Então, essa versão surgia na Europa, surgia em outros lugares quando se falava de África. Uma versão preconceituosa. Segundo, a ideia de que você tinha um debate, uma luta, uma oposição entre o civilizado e o selvagem. Obviamente, esse civilizado ligado à etnia branca e o selvagem ligados aos negros. Algo extremamente estapafúrdio essa ideia, mas que infelizmente aparecia. Terceiro, o continente africano passou a ser atrelado à história do comércio de africanos escravizados. Então vamos pensar, por um exemplo, na história metódica dita positivista do século XIX, Leopoldo Van Ranke e outros grandes autores. Nenhum desses autores naquele período, ele volta os seus estudos para a África. Não era o interesse deles. Eles estudavam a antiguidade clássica, gregos e romanos, estudavam um pouco da história de revoluções, de guerras, mas ainda não tinha esse viés voltado para o estudo da África. Mas mesmo assim a África aparece nos seus estudos, mas de que maneira? Sempre de uma maneira um tanto quanto tangente. É quase que um acidente de percurso. Então a história da África muitas vezes aparece quando eu falo sobre a expansão colonial portuguesa, por exemplo. Eu falo do Império Colonial Português, como que os portugueses dominaram a América, dominaram vários continentes africanos, várias partes do continente africano, inclusive da Ásia. Aí eu cito a África, mas eu cito a África pelo esse viés comercial escravocrata. Olha, a África é um entreposto para você pegar mercadorias, pegar escravos, buscar ouro, enfim, essa é a finalidade. Então você não tem, pelo menos no primeiro momento, durante todo o século XIX, parte, inclusive, a primeira metade do século XX, estudos de africanos por africanos, né? Historiadores africanos, pensadores africanos, demonstrando a sua versão da história. Isso não significa que essa história não existia, que esses povos africanos não tinham história, não tinham aquele prefixo da história. É claro que eles tinham, mas essas vozes não apareciam, elas não eram escutadas.
Posteriormente, principalmente segunda metade do século XX em diante, né, pós período das independências, é que esse viés da história muda. Essa história africana deixa de ser uma história, pegando uma expressão mais popular, uma história de orelhada. Ou seja, eu ouvi falar, eu ouvi dizer uma história indireta. Estou estudando o Império Colonial Português e, por um acaso, eu cito ali o que aconteceu na África. Estou estudando a expansão do grande Império Inglês, né, do Reino Unido, e, por um acaso, eu cito o continente africano. Então, começa a ficar mais direcionado. Voltando ao quadro, no século XIX e XX, então, começa a mudar. Os relatos antropológicos alegavam que a África era formada por pequenas tribos. Então, de início, não se dizia que na Europa você tinha grandes civilizações ou você tinha grandes reinos. A ideia da África como um todo tribal, ela era muito forte. E essa ideia, ela aparecia inclusive por pensadores famosos para nós. Então, eu vou dar um exemplo, né? O Hegel, que é um grande pensador, filósofo alemão, dizia-se que no estudo da África percebia-se que não havia nenhum desenvolvimento. Então isso prova a ideia de que eles eram povos atrasados, incivilizados e vivendo de maneira tribal. Nossa, professor, que absurdo. É um absurdo, mas infelizmente era a versão que aparecia. Havia relatos dos agentes coloniais, administradores e funcionários. Então, principalmente relatos de viajantes, relatos de pessoas que estavam relacionadas à colonização, e esses relatos, obviamente, sempre pautados com muito preconceito. E registros feitos pelos próprios africanos. Só que esses registros feitos pelos próprios africanos demoram a aparecer, eles vão surgindo aos poucos. Então, no início, essa ideia desses relatos coloniais, essa história africana como uma história muito tribal, acaba aparecendo de uma maneira muito grande. É óbvio que você tinha povos na África que viviam de maneira tribal, mas você tinha grandes civilizações que eram ali ignoradas. Ignoradas muitas vezes por falta de conhecimento mesmo, porque eles não sabiam, muitas vezes porque não entendiam as dinâmicas dos povos africanos e nem se esforçavam para entender. Então aquela ideia de um povo incivilizado, atrasado, a barbárie que não é considerada. Inclusive por grandes pensadores, né, como Hegel, do idealismo alemão, que via a África como um lugar de não desenvolvimento, de não civilização, quando se comparava ao continente europeu. Voltando ao quadro novamente, a partir da década de 1950, então a segunda metade do século XX, você tem uma mudança mais clara desse panorama. Essa mudança começa principalmente pela historiografia e a antropologia, que assumiram uma vertente extremamente crítica. Então, tanto a historiografia sobre a África, dos próprios povos, dos próprios pesquisadores africanos, quanto a antropologia também desses povos. Novos métodos e novas técnicas de estudo. Percebam que em 1950, se eu pensar em 29, eu tenho a famosa escola dos análises. Novos objetos, novos temas, novas abordagens para a história. 1950, eu estou falando ali da segunda geração da história dos análises, estou falando do início da nova esquerda inglesa, ou seja, correntes historiográficas que mudam o panorama da própria historiografia de uma maneira geral. E é óbvio que isso vai influenciar também nos estudos da cultura africana. Então percebam como é que esses temas, essas disciplinas do nosso curso, elas vão caminhando juntos. Você deve ter estudado em teoria e historiografia sobre temas relacionados a isso. Escola dos Análises, 1929, a nova esquerda inglesa e a maneira diferente como vê a história, com novas fontes, novas abordagens, novos olhares. E isso acaba influenciando também essa nova maneira, esse novo estudo sobre a África. Voltando ao quadro. Uso de fontes diversas, então, documentação escrita, arqueologia, tradição oral e a história dos griots. Antes de eu falar dos griots, tá, eu quero fazer destaque para essa imagenzinha aqui, ó, sobre os volumes da História Geral da África, Metodologia e Pré-História da África. Se vocês procurarem aí no Google, né, essa coleção, realizada pela Unesco, agora vocês vão me perdoar porque a memória às vezes falha. Eu não me recordo se são 5 ou 8 volumes,
Mas a coleção se chama História Geral da África. Procura no Google que você vai achar. Coloca História Geral da África, Unesco. São 5 ou 8 volumes, agora não me lembro, mas são compêndios, cada livro gigantesco, enorme, com estudos maravilhosos sobre o continente africano. Eles fizeram um esforço hercúleo no sentido de tentar pegar toda a história africana, desde esses reinos da antiguidade, então Egito, Songhai, Mali, até os estudos mais recentes, trabalhando questões polêmicas, como, por exemplo, o apartheid na África do Sul, a eleição do Nelson Mandela e tudo que isso trouxe a seu reboque. Essa coleção, ela é distribuída, né? O livro físico você não consegue, mas você consegue baixar no próprio site da Unesco e ter esse material. Então, para você que está estudando História da África, é uma fonte maravilhosa de estudo. Então, procure aí no Google História Geral da África, o livro da Unesco, você consegue fazer o download desse material e tem vários artigos, vários historiadores ali de um conhecimento muito grande e que ajudam na sua formação. Voltando ao quadro, deixa eu escrever aqui sobre os griots. Um relato muito interessante sobre a história dos griots é do Samuel Johnson, deixa eu colocar o nome dele aqui. Samuel Johnson. Ele escreve sobre a história, vou colocar aqui, história dos Iorubás. Iorubás é uma das etnias africanas que mais vieram para o Brasil no período colonial. E nessa história dos Iorubás, ele acaba falando também sobre os griots. O que seriam esses griots? Um pouco da cultura, da história do povo Iorubá era passado de forma oral, ou seja, de geração para geração. O griot seria, na cultura africana dos Iorubás, um ancião. E esse ancião era muito respeitado na sua comunidade e ele era o detentor das histórias, ele era o detentor desse conhecimento, desse saber. E qual que era a função social do griot? O griot muitas vezes se reunia, né, com as pessoas da sua comunidade, muitas vezes usando algum instrumento musical, e ele contava as histórias sobre o seu povo, sobre a religião, sobre tudo que tinha acontecido. Então esse griot ele era um baluarte da história, ele era bastante considerado na sua comunidade, e essa questão da oralidade, essa história passada de geração em geração. Um problema, problema entre aspas muito grande, é uma característica na verdade. Muitas das histórias desses povos iorubás, elas não eram escritas, né? Então muito se perdeu, porque a tradição deles é essa tradição de oralidade. Ah, professor, então eles são povos inferiores, eles deveriam ter escrito e feito registro? De maneira nenhuma. Nós temos que entender que são as características desse povo. Para nós que estamos estudando, fica um pouco mais difícil, mas você tem representantes desses griots até hoje. E é interessante porque esse trabalho do Samuel Johnson é um dos primeiros, apesar do nome, lógico, influenciado pelo período colonial, ele é africano, e é um dos primeiros trabalhos de africano e para o mundo. O historiador africano refletindo sobre o seu povo, sobre a sua trajetória e fazendo com que essa versão da história deixe de ser uma versão só europeia e também ouça ali as vozes dos pesquisadores e dos historiadores africanos. A África e a origem do homem. Falamos sobre a historiografia, falamos sobre um pouco da visão que existe sobre a historiografia africana. Nós vamos falar um pouco agora das contribuições da história africana para o mundo. E é lógico que quando a gente fala disso, nós temos que falar um pouco sobre a origem do ser humano, ou os caminhos que esse ser humano teve para a população mundial e todo o estudo que se faz sobre isso, principalmente com antropologia no continente africano. Vamos ao quadro. Então, a África e a origem do homem, nós temos a ideia do evolucionismo. Então, ainda no século XIX, o famosíssimo Charles Darwin, viajando com o seu navio Beagle pelo mundo, ele desenvolve alguns dos temas mais importantes que a gente estuda até hoje. O conceito do evolucionismo, ou seja, os seres vivos evoluíram de seres mais simples para seres que eram mais complexos. E segundo Darwin, esse evolucionismo tinha uma regra. Qual que era a regra? Seleção natural.
A seleção natural seria a lei do evolucionismo, ou seja, é a lei da adaptação. Os seres vivos que melhor se adaptam ao meio ambiente sobrevivem. Então, primeiro, vamos misturar história e biologia para depois voltar para a ideia da África. Qual que é o cerne do evolucionismo? Os seres vivos que se adaptam melhor ao meio ambiente evoluem. Então você pense, por exemplo, num pássaro. Um pássaro que tinha um pé meio esverdeado e outro que tinha um pé que se camuflava melhor na árvore. Não é que esse pássaro que tinha um pé esverdeado, ele some, desaparece do nada. Como ele tem um pé esverdeado, ele tem mais dificuldade de se camuflar, ele é mais predado. Então o número dele automaticamente vai diminuindo. Ele não consegue se reproduzir. Muitas vezes ele morre antes de se reproduzir. Então essa característica que eu estou inventando aqui, pé esverdeado, não passa. O ser mais adaptado consegue se reproduzir, consegue passar essa característica de adaptação para frente. Então é um processo longo, um processo bastante interessante. O evolucionismo não é uma opinião, é um fato histórico. Vamos lembrar de não confundir fato com opinião. Você pode ter a sua religião, você pode ter os seus preceitos, os seus usos, os seus costumes, ninguém está discutindo isso. Mas a gente não pode negar os fatos. O evolucionismo é um fato. Você tem animais que estão no processo evolucionário até hoje. Então é um fato cientificamente comprovado. Ponto. Voltando ao quadro, muito bem. A espécie humana, então, pertenceria a um único tronco dessa evolução. Primatas, símios e a famosa família hominídea, né, Homidae. Deixei para a próxima imagem, vai ficar mais claro isso. Quantas milhares e milhares de vezes a gente vê essa imagem, livro didático não, mas a gente vê na internet um monte de pessoas falando sobre essa imagem. A imagem a seguir é historicamente correta? É óbvio que não. O Charles Darwin, coitado, sofria muito preconceito. Existem charges do século XIX ridicularizando o Darwin. Colocavam lá o Darwin meio que misturado com o macaco, porque ele dizia que o homem evoluiu do macaco. Preste atenção, você já sabe disso, mas só para reforçar. O ser humano não evoluiu do macaco. Por quê? Porque o macaco, todas as espécies de símios que existem, são o auge da evolução. Então nós, enquanto seres humanos, um gorila, um chimpanzé, não importa, eles são o auge da evolução. O que até as teorias da época diziam? Que existia um ancestral em comum. Então pense em um tronco de evolução, um ancestral em comum. Desse ancestral em comum saíram vários ramos evolutivos. Um desses ramos levou aos hominídeos, né, e consequentemente as várias classificações, desde o Australopithecus até chegar no Homo sapiens sapiens, que somos nós. Um outro ramo da evolução levou aos primatas evoluídos que nós temos hoje. Macaco, chimpanzé, gorila e toda a classificação. Então a ideia, pode voltar ao quadro, por favor, de que o homem evoluiu do macaco, não existe. Isso é um erro histórico, de senso comum, mas que infelizmente ainda aparece muito. Então esse ser humano e os símios teriam um ancestral em comum. E aqui uma explicação um pouco mais aprofundada sobre isso. É o processo de hominização. E esse processo de hominização tem uma característica muito importante, uma história muito importante na África. Por quê? Porque é a partir dos estudos dos hominídeos encontrados na África que todas essas teorias são desenvolvidas. Então nós temos aqui na imagem um modelo de um Australopithecus afarense masculino, no Museu de História Natural de Viena. Esse ser não é um macaco evoluído. Esse ser é um antecessor do que viria a ser o Homo sapiens sapiens. Então, aproximadamente 7 milhões de anos surgiram os Australopithecus. Apresentavam tendências evolutivas mais próximas do gênero Homo, o qual nós fazemos parte, o Homo sapiens sapiens. A partir do estudo desses hominídeos é que a gente percebe a evolução. E muito dos estudos que foram feitos sobre essa hominização estão na África. Então, o fóssil mais antigo de Australopithecus, que é a Lucy, está na África, e vários outros que foram encontrados. É óbvio que essa história ela é muito baseada e depende muito da antropologia, né, da arqueologia e da antropologia. Então, você tem ali meio que uma linha evolutiva. O Australopithecus, Homo habilis,
Homo erectus, Homo de Neandertal, Homo sapiens de Neandertal, até chegar no Homo sapiens sapiens. Durante os anos, podem ser que outros grupos, outros seres desse gênero Homo sejam descobertos. E lógico que essa história vai progredir. Mas até hoje, quando eu falo até hoje, desde 1974, o fóssil mais antigo de hominídeo, o Australopithecus, foi encontrado na África. Então o estudo relativo à África é muito forte. Por conta disso, a teoria de que a vida humana, o ser humano, o Homo sapiens sapiens, surgiu na África e a partir da África foi se esparramando para o restante do mundo. Isso, infelizmente, ajuda algumas pessoas mal intencionadas a reforçar o preconceito, dizendo o seguinte: olha, surgiu na África, então os africanos são evoluídos, os europeus são mais evoluídos. Totalmente bobagem, né? Você não tem uma raça diferente do ser humano. O ser humano é uma raça só. Você tem diferentes etnias, né? Na África, na América, na Oceania, onde quer que você estude. Voltando ao quadro. E aqui, o fóssil mais famoso, né? Uma réplica do Australopithecus afarensis Lucy, do Museu de Frankfurt, na Alemanha. Lucy foi encontrada na Etiópia em 1974, e ela tem esse nome porque os escavadores estavam ouvindo a famosa música dos Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, quando fizeram a descoberta, e por isso que ficou Lucy. E aqui no Brasil, né, foi descoberto pela equipe do arqueólogo Walter Neves a Luzia. A Luzia faz uma referência a Lucy, né, descoberta em Minas Gerais, que é o exemplar de hominídeo mais antigo descoberto na América, né, na região de Minas Gerais, pelo Walter Neves. Mas isso daí depois a gente pode aprofundar. Então a importância da história da África tem relação até com a origem do ser humano na Terra e como que essa história, infelizmente, às vezes pode ser usada de maneira preconceituosa. No século XIX, vou me adiantar, mas a gente vai falar disso posteriormente, as pessoas acabam pegando a ideia do Darwin, do evolucionismo, transmutando, manipulando de uma maneira bastante equivocada e criando o chamado darwinismo social. O que era o darwinismo social? Eles pegam o conceito do Darwin de evolução e dizem que as sociedades humanas também evoluíram. E, obviamente, como é uma justificativa preconceituosa, o africano inferior e o homem branco superior. Mas isso aí é um assunto para a gente aprofundar posteriormente. Eu quero agora que você só tenha essa ideia, essa noção e marque essa importância do continente africano para a história não só do continente africano, mas do mundo todo. Vamos para a nossa primeira situação problema, desconstrução de imaginário sobre a África. Apresentando. A professora Teresa, do nosso exemplo, pediu aos seus alunos que desenhassem as primeiras imagens que viessem à mente quando falasse sobre a África. Os alunos apresentaram desenhos com animais, mata densa, deserto, pessoas desnutridas, missionários e escravos. Percebam que o exercício da professora Teresa comprova essa ideia do imaginário, que é um imaginário contaminado com essas ideias preconceituosas da África. Fala África, você pensa lá nas crianças desnutridas, nos animais, na savana, na floresta, gorilas gigantes no Congo, você pensa só sobre isso. Você não pensa, por exemplo, que na África você tem grandes países, né, como a África do Sul, que faz parte dos BRICS, que tem aspectos econômicos superiores, inclusive do Brasil. Você tem grandes povos, né, você tem desenvolvimento, grandes cidades, Argélia, Tunísia, Marrocos, né, você não tem essa versão das grandes cidades dos povos, você tem só essa versão preconceituosa. E aí eu desafio, né, como educadores, como mudar esse conceito, entender, historicizar o motivo desse conceito, mas conseguir transformá-lo, conseguir transpor. Vamos ao quadro novamente. Como a professora Teresa poderia, em uma linguagem acessível aos alunos, né, a gente tem que pensar sempre nisso, na adequação de linguagem, começar a trazer novas perspectivas sobre a África? Aí uma possível solução é essa. Para desconstruir as imagens negativas e apresentar as diversidades existentes na África, existem diversas possibilidades, como exemplo de imagens, cartografia e jogos.
Particularmente, eu fiz um trabalho uma vez com alunos de ensino médio. Ensino médio você já consegue aprofundar algumas discussões. E qual que era a discussão que eu fiz? Então estou dando um exemplo, que pode orientar você futuramente aí na sua profissão. A gente sempre pede pesquisa para os alunos, para que eles possam enriquecer a aula, possam debater com a gente. E muitas vezes essas pesquisas trazem um resultado parecido. Olha, pesquisa sobre a África. Vem aquela imagem ali que a professora Tereza falou, animais, floresta, mata e tal. Eu pedi para os alunos pesquisarem os países mais desenvolvidos do continente africano. Os países que são considerados países ricos na realidade do continente africano. Então os alunos falaram da África do Sul, falaram do Marrocos, Tunísia e Argélia principalmente. Então, quando eles fizeram essas pesquisas, foi interessante porque eles estudaram, por exemplo, a economia desses países. Eles viram que muitos deles têm uma exploração grande de petróleo, tem desenvolvimento tecnológico, tem exploração mineral, tem grandes cidades, tem um IDH elevado, muitas vezes comparado aí a países desenvolvidos europeus. Então ajuda a desmistificar um pouco essa ideia da África com aqueles conceitos preconceituosos. Então é um jeito de você conseguir melhorar a imagem, trazer para uma imagem que seja mais real, tirar essa imagem deturpada que eles têm do continente africano. Vamos à nossa primeira interação. A questão é a seguinte: qual a importância de tornar visíveis narrativas acerca da África e dos africanos que até então eram vistas como inexistentes? Pense e reflita, eu volto alguns instantes com a resposta.
Bom, retomando a nossa pergunta, vou pedir para a Renata pôr no quadro de novo. Obrigado, Renata. Qual a importância de tornar visíveis narrativas acerca da África e dos africanos que até então eram vistas como inexistentes? A importância é exatamente de tirar esses preconceitos, essa ideia errada, equivocada que as pessoas muitas vezes têm sobre o continente, sobre a história, sobre a historiografia do povo africano. Então é através desse tipo de manifestação que a gente consegue mudar esse panorama, mudar esse entendimento e, consequentemente, combater o preconceito sobre a África e sobre a sua história. A formação do Egito Antigo. Como o próprio nome já diz, e me perdoe a redundância, o Egito é muito antigo. Nossa, professor, óbvio isso. Mas o que eu estou querendo ressaltar? A gente tem que pensar na história do Egito e lembrar sempre da questão da dificuldade de fontes. Todo o período do Egito Antigo aconteceu antes de Cristo. O Egito Antigo ele se desenvolve por volta de 3.000 anos antes de Cristo, o início do Antigo Império. Então é uma dilatação temporal muito grande. A gente está falando de fontes aí de 4, 5 mil anos atrás. É óbvio que a dificuldade de ter acesso a essas fontes, a dificuldade da existência dessas fontes, ela prejudica, em certo momento, o estudo da história do Egito. Mas, ao mesmo tempo, é interessante que uma civilização que foi tão poderosa conseguiu deixar para nós muitas fontes, né? As pirâmides, logicamente, são grandes fontes que ainda permanecem, grandes sarcófagos, câmaras mortuárias e os hieróglifos, que demoraram muito para ser traduzidos, mas que ajudam também a desmistificar e entender a história do Egito Antigo. Então, por isso é tão importante para nós. Vamos ao quadro. Então, sempre gosto de começar aqui com o mapa, você percebeu, o mapa do Egito, a localização do Egito. Algumas particularidades. Primeiro, o Egito, obviamente, no norte da África. Essa região aqui do norte da África, pegando uma parte da Ásia, é o chamado, também tem o nome de, uma parte do crescente fértil, tá? Não é todo o crescente fértil. Mas principalmente o conceito que eu quero trabalhar aqui com vocês é de Oriente Médio. Por quê, professor? Oficialmente,
Oriente Médio, do ponto de vista geográfico, não existe. Não existe um continente chamado Oriente Médio. Existe nessa região do Oriente Médio um pedacinho da Europa, né, como a Turquia, a Ásia e a África. Apesar de não ter a nomenclatura geográfica, culturalmente a gente sabe que essa região é uma região de berço das grandes civilizações, das civilizações da antiguidade, como o Egito, como a Mesopotâmia, e que tem uma história muito forte, muito rica, e existe ali uma riqueza cultural também bastante elevada. Talvez, por conta dessa nomenclatura Oriente Médio, muitas vezes as pessoas esquecem ou se deixam esquecer de que o Egito faz parte do continente africano. Então, quando eu estudo a história do Egito, eu estudo o continente africano. Você pode fazer um exercício que eu já fiz. Procure num livro didático, geralmente Egito está lá no 6º ano, no 1º ano do ensino médio, relacionado à história. Muitas vezes a história está lá colocada como Egito, mas você não tem tantas relações com a África. Eu já vi num livro, né, falando sobre o Egito e depois uma outra parte falando sobre o estudo da África, como que o Egito fosse descolado da África. Então isso tem uma relação com o preconceito, com o racismo, com essa maneira de contar a história do Egito segundo o viés de pesquisadores que são europeus, que são norte-americanos e que muitas vezes não têm esse cuidado para com o Egito. Então é interessante a gente deixar que a história do Egito também seja contada por historiadores africanos, historiadores árabes que estão na região. Outra coisa que a gente tem que sempre salientar, apesar de geograficamente estarem no mesmo lugar, o povo do egípcio atual não é o povo do Egito antigo, eles não são descendentes. O Egito foi conquistado por vários povos, foi conquistado por gregos, foi conquistado por romanos e atualmente os povos que vivem na região do Egito são povos de origem árabe, né, por conta da expansão vindo da Península Arábica lá pelo volta do século VII, do século VIII. Então, apesar, né, hoje em dia a etnografia, vamos colocar assim, do povo egípcio é diferente da época do Egito Antigo, ok? Vamos ao quadro novamente. A formação da civilização egípcia, então, tem relação com a região do Vale do Rio Nilo, a ideia de sedentarização da humanidade. Os seres humanos eram povos os seres humanos se organizavam em povos que eram nômades, começaram a ser sedentários principalmente em margem dos rios. Então, se você pegar os grandes rios famosos, você sempre tem grandes civilizações antigas se desenvolvendo neles, né? O Tigre e Eufrates da Mesopotâmia, o Nilo com o Egito Antigo, o Rio Indo com a civilização dos indianos, o Rio Amarelo com os chineses e assim por diante. Povos, então, que eram de uma mesma origem negra. A África egípcia é a África negra. Uma importância muito grande do reino da Núbia e do reino da Etiópia e uma influência do Saara no interior africano. O reino da Núbia ficava também às margens do rio Nilo, só que o Egito ficava mais ao norte e a Núbia mais ao sul. Você tinha um contato muito grande entre esses dois reinos, brigas, invasões. A Núbia constituiu o reino de Cush. O reino de Cush, em certo momento, invade o Egito. Depois o Egito retorna essa invasão. E a gente percebe muitas vezes, pelas pinturas que existem na época, tanto na civilização núbia como na civilização egípcia, você percebe aquela questão que a gente colocou no início da aula sobre a cor da pele. Os egípcios negros, os núbios também, só que o tom de pele dos núbios é um pouco mais escuro. Mas todos fazem parte dessas civilizações negras, desenvolvidas, super desenvolvidas da antiguidade. Então, muitas vezes, a representação dos egípcios como brancos era totalmente equivocada. A grande representação dos egípcios brancos, né, a gente pode colocar o filme da Cleópatra, da Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor branca representando Cleópatra. Né? Então é óbvio que essa imagem, né, de um filme é muito antigo, né, tem quase 100 anos, mas mesmo assim ela perdurou ao longo dos séculos e ajuda a explicar essa ideia preconceituosa. Tanto que em alguns termos de alguns historiadores antigos que não tinham esse debate tão claro com relação a isso, os egípcios são colocados, a terminologia que eles usam é que os egípcios são os brancos africanos. Olha que coisa, para querer dizer que eles justificaram o seu desenvolvimento. Voltando ao quadro. O Egito Antigo, então, você tem um início. Aliás, vou corrigir aqui, gente. Olha que expressão mais horrenda. Os egípcios eram chamados dos brancos
de pele negra. Nossa, professor, horrível. Concordo, horrível. Por volta de 6.000 a.C., então, os clãs passaram a se dedicar à agricultura. Até 3.400, as primeiras unidades políticas eram independentes. A divisão do Egito entre Alto Egito e Baixo Egito, e por volta de 3.100, Menés, rei do Alto Egito, conquistou o Baixo Egito. Então, ou seja, nós temos resquícios de povos que viviam na região do Vale do Rio Nilo por volta de 6.000 a.C. Mas a unificação de um reino é a partir com Menés, 3.100 a.C. Então, Menés é considerado o primeiro faraó. Muito embora essa terminologia faraó ela vai surgir depois, né? A gente acaba cometendo um pequeno anacronismo quando faz essa análise. Já existiam dois reinos, o Alto Egito e o Baixo Egito. E Menés consegue unificar esses dois reinos, né? Depois eu tenho uma imagem, eu vou colocar no fórum para vocês, das duas coroas, né? A coroa do Baixo Egito com o Baixo Egito unificadas, que é a coroa primaz do Menés. Vamos ao quadro agora, com aqui a imagem do vale, o grande vale a região do Egito. Então percebam o seguinte, nós temos aqui a grande foz do Rio Nilo, né, esse leque que se abre de terra fértil. Aqui é o Baixo Egito e aqui é o Alto Egito. Daí você deve estar se perguntando, professor, nossa, está ao contrário, porque o alto está embaixo e o baixo está em alto. Não. Essa nomenclatura de alto e baixo tem relação com a topografia. Como assim, professor? Todo rio corre para o mar. Se o rio nasce aqui nas montanhas, no meio da África, e ele corre para o mar Mediterrâneo, geograficamente, deixa eu apagar aqui que eu baguncei demais. Geograficamente, essa região aqui é uma topografia mais baixa, por isso o Baixo Egito, e essa região aqui é uma topografia mais alta, por isso o Alto Egito. Então essa nomenclatura de alto e baixo aparentemente está ao contrário, mas não está, porque ela tem relação com a topografia do Egito e não necessariamente com a ideia da posição geográfica no mapa, tá? Continuando. Períodos do Império. Eu não vou entrar em detalhes de cada um desse período, porque senão o nosso estudo ele fica maçante, mas é só para vocês terem esse apanhado, porque se faz essa história. Então, os três grandes impérios, o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império. As famosas pirâmides são construídas aqui, no Antigo Império. No Médio Império e no Novo Império, você não tem aí essa característica. Então, o Antigo Império, de 2.750 a 2.200 a.C., o Médio Império, de 2.150 a 1.780, e o Novo Império, 1.580 a 1.080. E esses grandes três períodos de império são colocados pelo primeiro, segundo e pelo terceiro período, impérios intermediários. Então, vamos pegar as apontas aqui, ó, de 2.750 a.C. até 730 a.C., você tem aqui 2.000 anos de história. 2.000 anos de história, 1.000 anos antes de Cristo. Então percebam como cronologicamente é uma distância muito grande. Então por isso, algumas dificuldades com fontes, algumas dificuldades para o estudo. Imaginem quantas sarcófagos egípcios, quantas tumbas faraônicas foram profanadas, foram arruinadas antes de que estudos historiográficos pudessem ter sido feitos. Durante a Idade Média, para você ter uma ideia, era considerado bom para a saúde, quase que afrodisíaco, chá de múmia. Eles invadiam, né, as regiões onde você tinha as múmias, saqueavam tudo que podiam levar, porque você tinha ali grandes depósitos de mercadorias, você tinha braceletes de ouro, você tinha as joias, você tinha peças de valor artístico muito grande, e as múmias eles desenrolavam, enfaixavam e faziam pó daquilo para fazer chá para as pessoas beberem. Então essa história do Egito ela foi profanada durante muito tempo, o que acaba dificultando o estudo, mas de maneira nenhuma inviabilizando, principalmente depois da tradução dos hieróglifos no século XIX. Egito Antigo, política, economia e sociedade.
Então no primeiro momento nós fizemos um en passant, né? Nós fizemos um geral sobre a história do Egito. Agora a gente vai fazer uma aprofundação. Quando esse aprofundar não vai ser tão metódico, olha, isso aconteceu no Antigo Império, no Médio Império, no Novo Império. Não importa isso pra gente, o importa é entender a cultura, a sociedade, os legados que essa civilização egípcia nos deixou. Vamos ao quadro. Então, primeiro, com relação ao poder do faraó. Menés fundou a primeira das 30 dinastias que compõem a longa linhagem dos soberanos. Então você imagine, 30 dinastias é muita coisa, é muito tempo, é uma história bastante rica. Foi no seio das primeiras dinastias que o dogma do faraó, como a realeza divina, se consolidou com o objeto de manter um poder único sobre os dois territórios. A unificação, né, entre o Alto e o Baixo Egito leva à fundação desse novo poderoso império, e o poder do faraó vai crescendo ao longo do tempo. A ideia do faraó é como se fosse um Deus que caminha, um Deus que está perante as pessoas. E essa divindade do faraó acaba justificando aquilo que numa história de viés um tanto quanto marxista é colocado como um modo de produção asiático. O que seria esse modo de produção asiático? Ele é característico dessas grandes civilizações antigas. O Egito, os povos da Mesopotâmia. São civilizações teocráticas, ou seja, você tem um rei, esse rei ou é considerado um deus encarnado como o faraó, ora ele é considerado um representante dos deuses como Patese na Mesopotâmia. E a obediência cega, quase inquestionável, a essa figura, né, teocrática, colocada como um deus, é o que torna possível essa civilização. Então as grandes construções do Egito, estou falando das pirâmides, mas de outras construções que existiam, só foram possíveis por conta desse sistema teocrático, esse modo de produção asiático, na qual a obediência a esse faraó e aos seus ditames ela é quase que inquestionável. Voltando ao quadro, o busto de Ramsés, no Museu Britânico, um dos faraós mais famosos do Egito, e aquela ideia que nos museus britânicos, nos museus franceses, você tem boa parte do tesouro da história da civilização egípcia. Economia. A economia do Egito Antigo tinha duas grandes forças. A agricultura, né, a gente já ouviu essa história, a agricultura que era muito importante por conta do rio Nilo, do humus que subia, as margens e tal. E o artesanato egípcio, ele era muito antigo e muito valorizado. E havia um comércio muito grande, um comércio tanto interno quanto externo. Engana-se as pessoas que muitas vezes pensam que o Egito estava centrado em si mesmo, que não havia comércio com os outros povos. A gente tem que pensar isso, é algo extremamente simples, mas eu faço questão de salientar com todos os meus alunos. Da mesma maneira que hoje nós temos vários povos, então nós temos o Brasil, os Estados Unidos, a Argentina, países da Europa, países da África, esses países comercializam, esses países têm contato. É óbvio que por conta das facilidades que nós temos hoje de comunicação, internet, olha só uma aula que você está assistindo aí remotamente, de maneira síncrona, em qualquer lugar do nosso país, você tem uma facilidade dessas comunicações. Isso não invalida que essas comunicações eram feitas de uma maneira mais rudimentar, inclusive na antiguidade. Então você tem registros históricos de mercadorias egípcias na Mesopotâmia, em outros reinos da África, na Grécia. Os gregos eram fascinados pelos egípcios, viajavam ao Egito, conheciam, então você tinha um intercâmbio entre esses povos da antiguidade. Então o Egito antigo, que comercializava e tinha contato com os gregos, que comercializava e tinha contato com persas, com povos da Mesopotâmia, esses povos da antiguidade também tinham contato, também tinham comércio. E quando falava-se de artesanato, o artesanato egípcio era aquilo que era de melhor, o suprassumo, o mais bem quisto, mais bem valorizado e famoso não só no Egito, no mundo todo. Por isso que esse comércio externo e interno. Voltando ao quadro, o intercâmbio com a região da Núbia, principalmente, afinal de contas, geograficamente a Núbia estava mais próxima. Você também tem, na sociedade agora do Egito Antigo, os altos funcionários. Esses altos funcionários eram pessoas muito próximas
ao faraó, cobradores de impostos, fiscais do governo, engenheiros, arquitetos das grandes construções, os sacerdotes, elos entre o mundo real e o mundo espiritual, artesãos, que eram muito valorizados, afinal de contas o artesanato comercializado rendia altos lucros à sociedade, comerciantes e camponeses, numa maneira um pouco mais vivendo abaixo na sociedade, como base da sociedade. Os camponeses no Egito também eram chamados de felás, né, aqueles que eram mais sofridos. Havia também escravos. Esses escravos geralmente prisioneiros de guerras de povos vizinhos. Tá? Você também tinha os militares, artistas, viticultores e tropeiros. Então era uma sociedade bastante complexa com vários atores sociais. Óbvio que tudo girava em torno do faraó e desses altos sacerdotes, mas a base da sociedade, sem dúvida, composta pelos camponeses, pelos felás, a maioria absoluta da população, e a dedicação desses funcionários era que tornava ali o Egito possível. Muito se discute, né, é um debate um pouco, já foi passado, mas foi interessante, sobre quem construiu as pirâmides. No primeiro momento, os primeiros historiadores diziam que eram os escravos, né, que eram obrigados a construir as pirâmides. Com o passar do tempo, os historiadores chegaram à conclusão que as pirâmides provavelmente foram construídas pelos felás, por artesãos, por camponeses, por pessoas que estavam ligadas à sociedade egípcia. E duas conclusões levam a isso. Primeiro, a complexidade das construções, então você tinha que ter pessoas que eram minimamente ali capacitadas para fazê-los. E segundo, como eram construções religiosas, construções que respeitavam bastante da cultura egípcia, ela provavelmente não era terceirizada a outros povos. Então, só para esclarecer essa sociedade complexa e importante do Egito Antigo. O Egito Antigo, cultura e legado. Então vamos falar do aspecto que particularmente eu acho mais interessante, que tem a ver com a cultura, com a religiosidade e os legados dos egípcios para nós. Vamos ao quadro. Então, primeiro, religiosidade. Todos nós sabemos, os egípcios eles eram politeístas, adoravam vários deuses, tinham um panteão bastante complexo. Eles acreditavam na existência, na vida após a morte, mas essa vida após a morte no mesmo corpo. Por isso, a necessidade de mumificar, de conservar esse corpo, que seria um corpo reutilizado, né? Um sistema bastante interessante, quase uma reciclagem corpórea, se é que eu posso colocar assim de uma maneira tão chuta. Mas enfim, qual que era a necessidade da conservação do corpo? Os egípcios acreditavam que a alma, depois de passar por um julgamento do tribunal de Osíris, que até daqui a pouco a gente vai falar, ele voltaria ao próprio corpo. Então isso tinha relação com a mumificação. Todos eram mumificados no Egito? Mais ou menos. O processo de mumificação era algo extremamente caro. Então você tinha que ter recursos, você tinha sacerdotes envolvidos, você tinha toda uma preparação. O corpo ele era aberto, tirava-se o cérebro, que eles consideravam inútil pelas narinas, tiravam alguns órgãos que eles não sabiam direito as funções, alguns órgãos importantes, como o coração, por exemplo, eram mumificados em separado. As técnicas desenvolvidas pelos egípcios para a conservação do corpo foram extremamente bem realizadas. Eles descobriram que o natrão, que é um mineral comum naquela época, ajudava a tirar a umidade do corpo, e isso facilitava a conservação. O enfaixar com as faixas de linho, vários óleos, várias essências que eles passavam no corpo. Existiam mumificações mais simples, que eram colocadas para as pessoas que não tinham ali as condições. Muitas vezes pensam que as pessoas eram enterradas todas em pirâmides. É óbvio que não. A pirâmide era para o faraó. E essas pirâmides, elas são construídas principalmente no Antigo Império. Em outros momentos, você tem outras construções. Você tinha, por exemplo, as mastabas, que eram construções no chão, né? E com apenas um adorno por cima. Você tinha alguns tipos de construções que eram esculpidas nas rochas, mas, obviamente, a pirâmide era a mais famosa, aquela que a gente pode colocar mais conhecida na história. Vamos ao quadro. Essa imagem é muito conhecida, muito famosa, do Tribunal de Osíris.
Antes de falar do Tribunal de Osíris, lembrei de uma coisa importante sobre a mumificação. A gente sabe da mumificação graças a historiadores gregos, ao historiador grego Heródoto. O Heródoto fez uma viagem ao Egito e ele fez a descrição da mumificação. É a única descrição que existe sobre a mumificação que nós temos. Essa imagem do Tribunal de Osíris, ela é um símbolo muito interessante da religiosidade egípcia e de quão complexo era o panteão egípcio. Então, nessa imagem está sendo representado o julgamento de uma pessoa. Ela está aparecendo aqui, tá vendo? Olha, com essa veste branca, posteriormente aqui também. Essa pessoa é trazida nesse mundo dos mortos por Anubis. O Anubis está representado aqui. O Anubis simboliza no panteão egípcio a força, a guia, a coragem. O Anubis é trazido, para a balança. Aqui a gente vê a balança. Na balança, o coração da pessoa que vai ser julgada é comparada com a pena da verdade e da justiça. O Deus que faz a pesagem é Maat, que está aqui colocado logo próximo. E você tem um Deus representado aqui embaixo, que é o Amit. O Amit é esse Deus que ele é composto, tá vendo? Ele tem aqui a base de um hipopótamo, o corpo de um leão e a cabeça de um crocodilo. Se a pena da verdade e da justiça disser que essa pessoa não foi uma pessoa boa, esse ser mitológico vai devorar sua alma ali mesmo. Se ela fez as coisas certas, a Tote, que é esse Deus que está aqui com o pergaminho na mão, anotando tudo, vai permitir que Horus, que é esse outro Deus representado aqui, faça com que essa alma chegue até Osíris e a partir desse momento ela possa ir para um local melhor, fazendo aí a sua peregrinação pelo Duat. Quando a pessoa morria, não pensem que ela ia diretamente para esse Tribunal de Osíris. Ela deveria caminhar muito, pelo o que eles chamavam de um mundo subterrâneo para chegar ao Tribunal de Osíris. A pessoa tinha que ler o Livro dos Mortos, porque no Livro dos Mortos você tinha várias informações. Por exemplo, eles acreditavam que essa alma ela deveria passar por 12 estações. Essas 12 estações, em cada uma dessas estações, teriam 3 guardiões. E ela deveria saber o nome de cada um desses guardiões para que passasse nessas estações. Então, até chegar no Tribunal de Osíris dava muito trabalho. E daí você tem toda uma representatividade. Por exemplo, por que são 12? Porque numa briga com seu irmão Sete, Osíris foi fatiado, foi cortado em 12 partes. E posteriormente a sua esposa Ísis, que consegue fazer com que ele seja unificado. Tanto que, se você reparar, Ísis ele é quase parcialmente mumificado, ele está colocado. Ísis e Osíris têm um filho, que é Horus. Se você procurar várias representações de Ísis com Horus no colo, são muito parecidas e são inspiradoras de representações que nós temos na Idade Média da Virgem Maria com o Menino Jesus. Então você tem ali uma riqueza e uma constituição de legado. Muito da representação que nós temos de uma religião judaico-cristã também vem do Egito Antigo. Esse número 12, como colocado, Ísis com Horus, o Menino Jesus com Maria, enfim, uma representação bastante interessante. E ela demonstra a complexidade dessa sociedade. Não era simplesmente morrer e ir para o céu e para o inferno. A pessoa tinha que estudar o Livro dos Mortos, tinha que ter todo um trâmite, conhecer o mundo dos mortos para poder depois voltar a habitar aquele corpo conservado lá pela mumificação. Voltando ao quadro, a representação também da arquitetura egípcia que é muito famosa, o templo de Abu Simbel, na representação aqui uma escultura em várias rochas. E posteriormente a grande esfinge, e a grande esfinge de Gizé, que está próxima do vale onde você tem as pirâmides de Kelps, Kefren e a menorzinha que é Miquerinos. A pirâmide de Kelps, que é a mais famosa do Egito, uma construção absurda de mais de 146 metros colocada naquela localidade. Então, um símbolo aí de toda essa história muito importante que nós estamos estudando relativa ao Egito Antigo.
Os egípcios também tiveram um grande desenvolvimento em várias áreas, não é somente na arquitetura. Você tem um desenvolvimento matemático muito grande para poder fazer as grandes construções, geometria, química, medicina, astronomia, enfim, eles se destacam em vários momentos. Por isso a história do Egito Antigo tem tanta relação e tanta importância para nós depois de tanto tempo. Vamos agora para a nossa segunda situação problema. A cor da pele dos egípcios. Os alunos da professora Teresa observaram que no livro didático havia uma imagem da atriz Elizabeth Taylor representada como Cleópatra no filme em 1962. A professora viu crescer o interesse entre os alunos em descobrir a cor da pele dos egípcios. Eles eram iguais a Elizabeth Taylor ou não? Qual o melhor caminho para abordar a questão da cor da pele dos egípcios? Você acredita que existe uma África branca e uma África negra? Muitas vezes nós aqui estudando não sabemos, mas o aluno lá na sala de aula pode ter essa ideia. É fundamental recorrermos aos textos e imagens que mostram a origem negro-africana do Egito Antigo, como, por exemplo, as pinturas dos templos e dos sarcófagos. É importante combater a imagem preconceituosa de que teria existido uma África negra que seria incapaz da civilização. Cleópatra era mestiça. Na verdade, eu vou mudar essa palavra, não era mestiça. Cleópatra, ela era negra, né? Esse termo mestiço, ele tem uma conotação ruim, infelizmente. E agora vamos para a nossa última questão da aula de hoje, que é a seguinte. Para Heródoto, o Egito era uma dádiva do Nilo. Você concorda com essa afirmação? Sim ou não, justifique. Pense e reflita, eu volto em alguns instantes. Bom, contrariando Heródoto, a gente vai fazer um superlativo dessa frase. O Egito era uma dádiva do Nilo? Mais ou menos. Por quê? É óbvio que o Rio Nilo é muito importante, porque sem o Rio Nilo a agricultura no Egito Antigo seria inviável. Mas ela não estava ali posta, feita. Os egípcios tinham um grande desenvolvimento para aproveitar essas cheias dos do Rio Nilo, com diques, com compotas, com uma irrigação que era maximizada, com técnicas de agricultura. Então o Egito é uma dádiva do Rio Nilo? Sim, mas depende também das construções daquilo que os egípcios colocaram. Vamos ao quadro agora, para o nosso recapitulando do encerramento da nossa aula. Então, na primeira parte dela, nós falamos um pouco sobre o imaginário sobre a África e como esse imaginário ele tinha um filtro que vinha dos europeus que conquistaram a África durante muito tempo, a ideia, inclusive, relacionada à biblioteca colonial. Falamos sobre os estudos da África, como a historiografia ao longo do tempo foi mudando com relação ao estudo da África, principalmente a partir da segunda metade do século XX. Falamos que a importância da África como origem do homem, né, o processo de homenização. E na última parte falamos sobre aquela que talvez seja a civilização antiga mais importante do mundo e aquela que simboliza de uma maneira indelével as características e o gênio dos africanos, que é a civilização egípcia. Discutimos bastantes assuntos durante essa aula. Espero a participação de vocês no fórum e em outros momentos aí das nossas interações, como no chat da aula atividade. Me despeço agora, desejo bons estudos e até a próxima aula.